Gente, eu sou grata a Deus pela vida de vocês. Nossa, isso é tremendo. Eu amo estar com vocês. A gente chora de emoção, porque é lindo, Glória é a lindo. Deus. Muito obrigada, muito obrigada. Deus nos Deus abençoe. abençoe, né? Deus Deus nos abençoe. abençoe mesmo. Deus nos Amém. abençoe. É isso que nós estamos precisando e é isso que Ele tem para nós, né? É exatamente essa união, é exatamente essa interação, é ter tudo em comum, né? Como a Amém. palavra ensina isso. E não deixa de ser muito o que nós vamos ver hoje, né? Ah, domingo passado, a Célia esteve conosco, o irmão Flávio. Acho que hoje o irmão Flávio deve estar no trabalho, como ele tinha comentado. Então, nós vimos um estudo muito importante e ele vai ser, eu diria, repetido hoje, porque é fundamental que nós estejamos com isso muito claro, né, na nossa mente. Então, eu vou compartilhar com os irmãos agora uma tela e estou tirando meu óculos aqui porque com ele não dá certo. Eu vou já compartilhar a tela com os irmãos e aí nós vamos começar. Então vejamos aí, ó, riquezas que temos em Cristo. Nós já vimos, nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. E quais são algumas dessas bênçãos, né, que nós listamos até naquela segunda aula? A salvação, a principal, eu diria, não é? A alegria, a paz, o perdão, a comunhão com Deus e com os irmãos, que é isso que a gente estava falando aqui agora, né? Isso é tão fundamental. O Espírito Santo nos dirigindo, a vida eterna. Essas foram só algumas, né? Dentre tantos outros recursos que a gente tem que são inesgotáveis diante do trono de Deus. Depois, fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis, que não saia da nossa mente este ensino. Nós fomos escolhidos com um propósito de sermos santos e irrepreensíveis e sermos para o louvor da glória do Senhor. Então, honrar a Deus com uma fé correta e ter a dimensão certa do que é, né, do que significa o sacrifício de Cristo, do que nós fomos salvos, né? De que fomos escolhidos por Deus na eternidade para o propósito de sermos para o louvor da sua glória. Então, essa vida da semana que a gente tenha, tanto que seja corrido ou não seja, enfim, precisa ser para a glória do Senhor, isso também não podemos perder de vista. E termos a convicção de que a revelação de Deus, que é a palavra dele, é ela que nos dá maturidade, né? Ela que dá substância para a nossa fé. Então, a fundamental importância de nós termos a leitura da Bíblia, né, todo dia. Depois, fomos selados pelo Espírito Santo. Em Cristo temos a redenção e o perdão dos pecados. E o Espírito Santo é o selo de propriedade colocado naqueles que ouvem e creem na palavra da verdade, né? Pertencemos a Deus. É isso que o Espírito Santo nos afirma, estando em nós. Ele é o penhor, é a garantia do que Jesus prometeu. A nossa herança até a redenção. E o estudo Graça Maravilhosa, que o Renan ministrou, que é a graça de Cristo, né? Ela é um ato livre e soberano do amor e da misericórdia de Deus por nós. Independentemente do que nós possamos ser ou fazer. Veja a profundidade disso. Né? Que nem a Cris comentou agora há pouco. Às vezes a gente esquece e tal, mas a graça de Deus independe da nossa resposta tantas vezes, a nossa reação, o nosso zelo tantas vezes, né? Que nos escapa muitas das vezes. Então, essa é a graça de Deus. Uma pessoa espiritualmente morta não pode sequer tomar a decisão de ter fé, a não ser que Deus primeiramente lhe conceda o sopro da vida espiritual. Então, nós dependemos de Deus. Nós agimos pela fé concedida pela graça de Deus. Então, este é o resumo do que vimos até aqui. E agora nós vamos fazer a entrada nessa lição, que é o mistério da unidade em Cristo. Então, isso é muito importante para que a gente esteja ciente do que, como igreja, né, nós somos.
o que representamos, o que estamos fazendo aqui como igreja. Então vamos lá. Isso está na nossa lição, eu coloquei aqui para ficar mais fácil, tá? Desde que a rebelião do Éden destruiu o relacionamento entre Deus e os homens, as pessoas têm dificuldade em coexistir pacificamente. Né? A gente está cheio de exemplo, não precisa nem ir longe. Lutam para manter a harmonia e a paz. Às vezes nem lutam, né, gente? Então, a queda da humanidade, que a gente pode dizer que o pecado, né? Portanto, criou sentimentos poderosos de alienação e suspeita, levando ao preconceito, desentendimentos, discordâncias, conflitos e até a guerra total, né? E aí embaixo eu coloquei nesse retângulo azul a alienação. Em geral, o senso comum utiliza o termo alienado para se referir a alguém alheio, né? Separado, distante dos acontecimentos e tal. Das pessoas e até mesmo da sociedade. Então, essas situações de alienação, de separação, é o que torna a nossa sociedade esse barril de pólvora, né, que a gente tem vivido aí, a gente tem visto. Então, irmãos, eu gostaria de agora estar falando com vocês sobre esse assunto de uma forma mais assim detalhada, né? Na época do apóstolo Paulo, por exemplo, não era diferente, né? E Paulo vem dizer nesse capítulo exatamente sobre isso. A igreja era constituída por judeus, né, que acreditavam em Jesus. Mas eles tinham um conflito ali mesmo dentro da igreja com aqueles que eram gentios, ou seja, que não eram cristãos e também estavam estavam sendo cristãos ali, né? Os judeus eram aqueles que criam em Jesus, então faziam parte daquela igreja, mas eles tinham conflito com aqueles gentios, ou seja, aqueles que não eram cristãos, que também estavam crendo em Cristo. Então, ali Paulo já tinha essa situação. E ele quer chamar aqui exatamente a consciência de que Cristo, ele veio ser o príncipe da paz. Ele veio ser aquele que une e não aquele que separa. Então, o interesse de Paulo aqui era de conduzir a um relacionamento correto de ambas as raças, vamos chamar assim, né? Essa divisão que havia de cristão gentio e cristão judeu, que estava havendo naquela igreja. Então, Cristo veio para destruir aquela muralha do preconceito e da malícia que separam os seres humanos. Separavam e separam, né? Até hoje. Então, nós vemos que a preocupação de Paulo, e já que ele era designado a ser o apóstolo dos gentios, né? Aquele que iria conduzir o evangelho, iria conduzir a palavra da verdade ao coração dos gentios, ele vai tratar dessa alienação que ocorria dentro da igreja, ensinando que Cristo fez nele próprio, tá, no seu corpo sacrificado ali na cruz, um novo povo, uma nova etnia. Portanto, não tinha que haver mais, olha, eu sou judeu, eu sou gentio e a gente não se dá bem. Por quê? Porque essa diferença não podia mais existir. O que havia ali não era mais um judeu e um gentio. O que havia ali era um cristão, era uma nova pessoa que nasceu de Cristo. Então era o objetivo, era este, né, o objetivo de Paulo ao tratar com eles. E vale colocar aqui, Paulo está falando à igreja, a crentes. Não é para gente de fora, não, é para crentes. Então é importante que a gente considere esta informação, porque às vezes a gente olha assim, porque lá fora, porque na escola, porque no trabalho, porque... Não, nós estamos falando de nós, entende? Somos nós, o corpo de Cristo. Então, a partir daqui, nós tendo isso em mente, vamos considerar este ensino que o apóstolo Paulo está nos trazendo. Eu vou novamente compartilhar o texto. O nosso texto é um texto um pouco longo, então eu dividi um pouco, tá? Para a gente conseguir extrair melhor, né? O que vamos estudar. Então, vou compartilhar aqui a próxima tela, que é o nosso texto. Vamos ler? Portanto, lembrem-se
de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, ou seja, ele estava falando dos judeus, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam, veja a condição dos gentios aqui, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então, gente, nós vemos que a distinção entre judeu e gentil e judeu, foi removida em Cristo. Ele fez obsoletos os termos circuncisão e incircuncisão. Esse é um comentário da Bíblia Nova Vida, do pastor Russell Shedd, né? Então, esquece essa separação, essa divisão que havia. Cristo removeu isso. Eu coloquei esse versículo aqui. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas vejam, Cristo é tudo e está em todos. Então aqui a gente já enxerga uma união que Cristo veio fazer através do seu sacrifício. Gentio significa o mundo não judeu. E os gentios sofriam dois tipos de alienação, dois tipos de separação. Uma era social, que era a animosidade que eu falei no comecinho, entre os judeus e os gentios, que existia há milhares de anos, né? E os judeus consideravam os gentios como pária, ou seja, gente de pouco valor, objeto de escárnio e reprovação, né? A segunda alienação era espiritual e essa era mais delicada, essa era mais séria, né? Porque eles estavam, para os judeus, né? Eles estavam separados de Deus de 5 modos diferentes. Eles, como pessoas, estavam dessa forma. Então vamos ver o que era essas 5 formas, né? Eles estavam sem Cristo, o Messias. Então eles não tinham Salvador ou Libertador, nem propósito ou destino divino. O que havia para eles? Nada prometido para eles. Isso à vista dos judeus, tá, gente? Era o pensamento que o judeu tinha. Por isso que eles faziam essa grande separação, eles não tinham uma amizade entre si, né? Tinha uma dificuldade enorme em aceitar. A segunda era que eles eram estranhos à comunidade de Israel. Os judeus, o povo escolhido de Deus, formavam uma nação cujo rei e senhor supremos era o próprio Deus, de quem eram os únicos a receber os benefícios da graça e proteção. Então veja lá, os únicos a receber. Este era o pensamento deles. Depois, os gentios eram estranhos às alianças da promessa. Eram incapazes de compartilhar da aliança de Deus pela qual ele prometeu oferecer a seu povo uma terra, um sacerdócio, um povo, uma nação, um reino e um rei, e àqueles que acreditam nele, vida eterna e céu. Vocês conseguem perceber como que era complicado, né, para o judeu ver um povo, ver umas pessoas que para eles era assim, desse jeito, e que, portanto, não podiam desfrutar daquilo que eles tinham. Eles tinham como que fossem exclusivos, né? O que era de Deus era só para eles. E outra separação que havia, que tornava as coisas bastante delicadas, eram essas outras duas aqui. Eles não tinham esperança, pois eles não receberam nenhuma promessa divina. Eles estavam sem Deus no mundo, portanto separados de Deus. Foi o que a gente leu naquele texto. Então vejam, essas explicações dão a dimensão, né, do que o judeu tinha que transpor, vamos considerar dessa forma, o que eles tinham que transpor para poder aceitar um irmão gentio. E hoje, aplicando isso aqui para a igreja, muitas vezes a gente tem situações dessa natureza. Seja porque a pessoa não tem o estudo que você acha que deveria ter, não tem uma fluência verbal que te agrade aos ouvidos, né? Não tenha, vamos dizer, alguma casa bacana, um carro legal. Gente, isso é alguma coisa que tem participado do nosso meio. E isso é algo que vem contra o que a palavra de Deus nos ensina.
e contra, inclusive, o sacrifício, né, de Cristo na cruz. Porque ele veio nos dar igualdade. Falei isso na aula passada e algumas outras vezes. Aos pés da cruz o terreno é nivelado. Não tem mais, não tem menos. Não tem estudado, sem estudo, aquele que é rico, aquele que é pobre. Não tem isso. Então nós precisamos ter isso aqui no nosso coração para vivermos de uma forma unida como igreja, né? Edificados e edificando. Vamos ver aqui o restante do texto. Agora, alguém quer ler? Eu queria alguém lendo aí, para a gente dividir essa tarefa. Quem pode ser? Eu leio. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dois, gentio e judeu, um novo homem, fazendo a paz. Muito bem, veja aqui, esses versículos, esses 3 versículos, têm uma profundidade bastante grande, né? E agora eu vou interromper aqui a nossa transmissão e vocês estão me vendo, não é? Bom, a unidade em Cristo significa que a barreira foi destruída. E isso é muito importante que a gente tenha bem vivo na nossa mente. Não é possível nós, como corpo de Cristo, vivermos... Veja, algum conflito pode haver, porque somos pessoas, né? A gente não pode esquecer disso. Mas esses conflitos, eles não podem permanecer entre nós. Eles não podem nos separar, nos dividir, né? Lá no templo, em Jerusalém, havia uma parede que tinha sido construída no templo, separando o lugar do gentil do judeu. E era proibido o gentil entrar na área do judeu. E era proibido com a pena de morte. Imaginem isso. Veja qual era o tamanho da distinção, da inimizade, né, que havia entre eles. Então essa barreira física corresponde à barreira da lei judaica, inclusive. Porque era uma lei que escravizava, né, na verdade. Era uma lei que eles tinham, assim, uma verdadeira, eu diria assim, uma verdadeira maratona para conseguir cumprir com tudo aquilo. Então, é a diferença entre a escravidão e a liberdade, entre a unidade e a separação, né? Ou o alienado. Essa diferença em Cristo sumiu, ela não existe mais. Não pode haver esta situação dentro do corpo de Cristo, porque Cristo anulou as ordenanças da lei, como nós vimos no texto. E quais eram as leis? Eu vou aqui agora compartilhar esta tela. Espera lá que eu já vou colocar para vocês. Eu fiz uma busca e assim, era muita lei, era muita regra, era muita escravidão, eu chamaria mesmo. Veja isso. Nós já estudamos isso lá na revista anterior, naquele livro que nós vimos no estudo anterior. A lei moral ou os 10 mandamentos de Êxodo 20. Essas não podem ser abolidas, essas estão mantidas e ficarão mantidas, porque dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus e o próximo. Mas depois tem as leis cerimoniais ou ordenanças, que elas acabaram com o sacrifício de Cristo. Ou melhor, né? O sacrifício de Cristo acabou com elas, colocando do jeito mais adequado aqui. Leis civis ou judiciais, leis de saúde, e eram 613 ordenanças. Lá do livro, né, que havia do povo judeu, a Torá escrita. E havia ainda as leis do Talmud. O Renan sabe melhor disso do que eu, né, sobre os livros, né, que continham e conduziam o povo judeu no tempo de Moisés, não é isso? Então, isso tudo era o que havia para os judeus cumprirem. E quando diz o texto que Cristo veio e aboliu as leis e as ordenanças, falava disso. Então acabou aquela ideia de que o judeu é melhor, ele é aceito por Deus, aliás, o judeu é aceito por Deus e o gentio
é uma raça ruim, né? Que Deus não quer. Não tem nada para eles. Então não vamos nos misturar com eles. E isso é exatamente isso que Paulo vem ensinar aqui àquela igreja. Isso não existe mais. Cristo derrubou o muro de inimizade que havia entre essas duas raças, entre esses dois povos, né? Essa diferença não pode existir mais. E, deixa eu passar para cá. Quando Deus faz de um humano uma nova criatura, ele passa a ter uma nova essência. É gerado espiritualmente uma nova pessoa em Cristo, que não é nem judeu e nem gentio. Vamos falar junto o que é? Cristão. Cristão. Ok? É este novo ser, essa nova essência que faz parte de quem recebe a Cristo no seu coração, crê no sacrifício dele na cruz, processo que nós já passamos. E agora temos que viver isso de uma forma bastante presente na nossa vida, né? Versículo 16 até o 18. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, ou seja, gentio e judeu em paz. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. E vale dizer aqui, gente, ainda acrescentando, Paulo era judeu. Paulo era aquele judeu assim, como diz do carioca, né? Da gema. Paulo era o judeu da gema, entende? E ele fala disso exatamente aqui nesse 18. Pois por meio dele, tanto nós judeus, ele se inclui, como vocês, gentios, temos acesso ao Pai por um só Espírito. E é o Espírito Santo, né, que ele está falando aqui. Então, mudar e se modificar, converter a inimizade em amizade. A morte de Cristo destruiu a hostilidade entre um Deus santo e o povo pecador. Então, aqui a gente já observa que sai do aspecto de onde eu vim, onde eu nasci, que berço eu tenho, e vai para o aspecto humano que Cristo mostra para nós, a nossa realidade como pecadores e Deus santo que é. Então, essa união só podia ter sido feita pelo Filho, né? Por Jesus Cristo. Esses dois versículos nos dão esse panorama também. Quem vai ler? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então aqui é mais um reforço para que nós pensemos a respeito do que significou, não é? Do que é para nós a seriedade, a importância, a vitalidade que é o fato de Cristo ter sido sacrificado ali naquela cruz no nosso lugar. Ele uniu Deus Santo, perfeito, ao homem pecador. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Esse é o versículo 17 e 18 que eu repeti. Cristo nos uniu na cruz do Calvário, ele nos tratou como iguais e nos fez iguais. Quem crê nele não deve construir muros de separação. Isso aqui dentro do corpo de Cristo. E nem com os de fora também, viu, gente? Pessoas que não pertencem à igreja. Embora o assunto seja para a igreja, nós temos que ter esse comportamento também fora dela, né? Então, por meio dele, temos acesso igual ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas,
tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados. Vejam que nele, em Cristo, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então aqui, gente, nós temos mesmo um fechamento que Paulo quer destacar, que é exatamente para que nós, que pertencemos à família de Deus, seu corpo, que é a igreja, que como um edifício, a igreja é edificada, tendo como fundamento ele mesmo, Cristo, que é a pedra angular. Pedra angular é aquela que dá o equilíbrio e base sólida para o crescimento e sustentação. Então é ele que nos sustenta, como igreja, como corpo, unidos. Então quando nós não estamos unidos, a gente fere o testemunho que é necessário darmos de Cristo, né? Isso tudo é para que nós sejamos santuário do Senhor. Habita em nós o Espírito Santo. E o testemunho que nós temos que dar nesse sentido é de termos a união entre nós e de termos esse amor também, né? Em contraste com os tempos do Antigo Testamento, quando a presença de Deus era localizada temporariamente lá no templo, vocês devem lembrar desse tipo de situação, né? Que era quando os sacerdotes faziam a expiação do pecado pelo sacrifício daquele animalzinho e tal. Então, a presença de Deus, ela não era constante, e hoje ela é. E ela reside permanentemente na sua igreja, através do Espírito Santo. Então, nós temos o selo, nós temos exatamente o que aquelas pessoas naquela época atrás não tinham. Então, hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós. É isso que o texto quer dizer aqui, olha. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, né? E que nele nós estamos todos juntos, sendo edificados. Então, é isso que Paulo está explicando aqui, conduzindo a nossa vida para que tenhamos mesmo uma edificação como templo, como separados, como santuários de Deus nesse mundo. Muito bem, agora nós terminamos o 2, capítulo 2, e vamos entrar no 3. Esse texto vai nos falar, olha, por esta razão. Qual razão, gente? Tudo que nós já vimos, né? Somos para viver em união. Somos pessoas seladas com o Espírito Santo. Somos pessoas que não devemos mais ter qualquer tipo de separação, de barreira entre um e o outro. Então, por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas de Deus. Então aqui, o apóstolo Paulo, ele estará nos falando exatamente que o exemplo que ele teve, né, a vida que ele passou, a experiência que ele passou com Jesus, aquele encontro, né, que Jesus teve com ele lá no caminho de Damasco, que a gente sabe, foi como a graça o alcançou, né? Ele que foi designado como apóstolo para o gentio, ele quer esclarecer o mistério que somente agora Deus quis revelar através do Espírito Santo aos apóstolos e profetas, o mistério que é tanto quem ouviu falar de Deus, aquelas nações que nunca, né, aliás, nunca ouviu falar de Deus, as nações pagãs, como aqueles que a vida inteira ouviram falar. Então, assim, tanto aquele que não conheceu, que não esteve perto de Deus, como aquele que esteve, tanto um quanto o outro, o judeu e o gentio, eles receberam a mesma oferta. Paulo vai dizer o seguinte: agora a revelação
nos mostra que não existe mais essa separação, essa exclusividade. As mesmas promessas em Cristo Jesus foram dadas àquele povo que já ouvia durante tanto tempo a respeito de Deus, como ao outro. Então, havia a necessidade de que aqueles judeus, aqueles irmãos ali, entendessem isso. Os gentios são igualmente participantes da graça de Deus, como o são os judeus. Então, aqui nós vamos ver o texto que segue, e a gente vai perceber o entendimento do apóstolo Paulo e a preocupação dele, né? Para que haja essa compreensão. Queria saber, antes de passar ao próximo texto, se alguém tem algo a falar. Algum comentário, alguma coisa. Não? Então, vou compartilhar aqui. Vamos lá, continuando o texto. A saber o quê? Vamos só voltar aqui um pouquinho, ó. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas de Deus. Aqui. Desculpa. Aqui. A saber, que mediante o Evangelho, os gentios são coerdeiros com Israel, a nação escolhida por Deus, certo? Membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Lembram do comecinho, de recapitular? Quais são as riquezas de Cristo? A nossa salvação, em primeiro lugar, né? As bênçãos espirituais que a salvação produz. Sim. Sim. A salvação é a principal, com certeza. Com certeza. Então, essas riquezas, Paulo foi agraciado em anunciar isto aos gentios e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, Paulo vai explicar aqui que exatamente não pode mais haver qualquer diferença. Os gentios compartilham da graça de Deus. Coerdeiros e coparticipantes significa que são possuidores em comum de uma mesma casa. Entende? É estendido a eles também. Possuidores de uma mesma promessa e esperança, assim como os judeus o são. Paulo é ministro do Evangelho através do seu poder, da sua energia transformadora. Que poder? Do Espírito Santo, né? Ele recebeu essa graça não por algum mérito dele, ele até se coloca como o menor dentre os santos. A sua missão era anunciar as riquezas de Cristo aos gentios, que a gente falou agora, né? O Renan colocou a salvação, o perdão, certo? A paz de Deus. Estas são riquezas em Cristo estendidas, sim, não só aos judeus, como a todo aquele que crê. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Então veja que Paulo termina esse pedaço aqui dessa carta dizendo o seguinte, né? Para nós não desanimarmos, para nós estarmos firmes, porque é exatamente para essa finalidade que ele veio. Ele veio enfrentar o que tivesse que enfrentar. A igreja é a expressão da multiforme sabedoria de Deus, ele coloca no texto, né? Que são formas, aspectos diversos. A igreja tem exatamente isso. Um faz muito bem uma coisa, o outro prega, o outro ensina, o outro limpa, o outro arruma. Então, são formas diferentes
de estarmos servindo, não é? A igreja faz conhecida a graça de Deus aqui e nas regiões celestiais. A autoridade do Cristo glorificado e exaltado nas alturas, agindo aqui, no seu corpo, na família de Deus, acima de qualquer poder ou autoridade, como o texto fala, sejam de anjos, sejam de demônios, não interessa. Cristo é o cabeça e ele está acima de tudo isso. E o corpo dele é conduzido pelo seu poder, aqui que está em nós o Espírito Santo. Então, o plano perfeito de Deus centralizado no seu Filho amado, né? A fé num Salvador absolutamente suficiente nos torna aceitáveis diante do Pai. E é a base do nosso acesso à sua presença. Isso está lá na nossa revista. Né? E Paulo pede para que aqueles irmãos não desanimem por causa das tribulações que ele estava enfrentando. Porque Paulo estava preso nesse momento, lembram? Ele estava na prisão e escreveu para aquela igreja. Pois eles são a glória, são como uma glória para eles, certo? O que é como uma glória? A tribulação. E aqui eu quero usar uma definição que o pastor Nelson colocou no domingo passado, eu achei perfeita, né? Nós devemos nos gloriar aqui na esperança que temos em Cristo, na esperança que aguardamos em Cristo. A glória que podemos ter aqui é termos raízes e fundações sólidas. Sólidas em quê? Na esperança que Cristo nos deu, né? A esperança é que Ele virá nos buscar, a esperança é que nós estaremos para sempre com Ele. Essa é a esperança. Este é o mistério da unidade em Cristo. O corpo cresce e se edifica para glorificar aquele que é o cabeça, Cristo. Então foi aquilo tudo que a gente já havia falado lá no comecinho, né? Nós precisamos ser para a glória de Deus, fomos escolhidos para isso, sermos santos e irrepreensíveis, e é com isso em mente que nós vamos edificar o corpo. Cada um de nós, né? Isso é muito importante, gente. Isso é vital para o corpo humano, para o corpo de Cristo, né? Se Cristo é o grande pacificador e nós somos seus embaixadores, o que isso significa? O que o embaixador faz? Então aqui representa seu reino no governo de outro, ou representa o seu governo no reino de outro. Exatamente. Sair para mim eu gosto porque na minha época de criança eu era embaixador do rei, né? A Igreja Batista tinha um negócio chamado embaixador do rei, hoje em dia não tá bem pequena a organização, mas a gente aprendia isso. Com certeza, exatamente. O embaixador do rei era em 2 Coríntios 5:20. Pois é. Era a divisa. Exatamente. Você guardou muito bem. É exatamente isso. E aqui essa pergunta é a pergunta que está na nossa revista, inclusive. É uma delas, né? Vale a pena ir lá e dar uma olhada nas outras também. Mas essa daqui eu achei muito importante estar colocando. E eu peguei esse texto. Olha lá. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma. Agora não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Ou seja, gente que foi regenerada, gerada de novo. Eu acho que eu não estou compartilhando essa tela, né, gente? Espera lá só um pouquinho. Vou fazer isso porque eu acho importantíssimo esse texto. Nós já estamos a 2 minutos das 10 horas. Espera lá. Agora estão vendo? Vamos ler? Vamos todos ler? De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Gente que foi regenerada, gerada de novo. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Uma nova ambição, uma nova forma de ver os outros. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo.
uniu pecadores ao Deus Santo e nos deu o mistério da reconciliação, ou seja, em Deus, Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Cristo é o agente desta reconciliação, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ou seja, os reconciliados temos o privilégio de anunciar as boas novas. Nós, né? Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Este é o apelo. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Achei esse texto muito importante de estar sendo compartilhado. E aqui, se Cristo é o grande pacificador e nós somos seus embaixadores, o que isso significa? O que o embaixador faz? É isso tudo que o Renan falou, tá aí. É alguém enviado no lugar do seu senhor ou rei e em seu nome, autorizado com a sua autoridade, né? Então aqui, embaixador de Cristo é um cidadão do céu enviado a homens rebeldes que não querem saber de Deus, né? Em nome de seu rei, quem é? Cristo. Oferece as condições de paz no Evangelho. A honra e a glória do seu rei dependem de suas palavras e comportamento, ou seja, o nosso testemunho, né? Uma vida de união. Cristo, o único embaixador perfeito do seu Pai, que o enviou, de modo que pôde carregar na cruz nossa culpa e castigo. Os que nele creem participam da sua perfeita justiça, ou seja, são justificados perante o Pai em Cristo. Então aqui a gente já está no final. Esse texto está na nossa revista. Cristo está sempre preocupado com a unidade do seu povo. Pela salvação, ele efetuou uma real unidade espiritual. Ele criou uma comunidade baseada no compartilhar da mesma vida eterna. Então não pode haver separação entre nós, né? O melhor, o pior, não pode haver isso entre nós. Essa realidade de conversão deve influenciar a vida da igreja, transformando-se em ímpeto para a unidade prática. Irmãos, esse é o nosso estudo. E eu acredito que nós temos, sim, plenas condições de vivermos isso ali na nossa igreja, não é? E onde nós andarmos, porque nós somos a igreja de Cristo, células da igreja, não é? Por onde vamos. Então, desejo que Deus esteja, assim, completando esse estudo no coração de cada um, que a gente pratique isso, né? Que a gente olhe um para o outro, com esse sentimento que veio de Deus para nós. Ele que nos reconciliou em Cristo, né? Nos fez um. Então, eu gostaria de orar nesse momento e pedir a Deus, assim, que o Espírito Santo esteja nos iluminando, não é? Para que a gente possa ter essa compreensão e isso não nos escape. Seja hoje, domingo, seja amanhã, na semana toda, os dias que se seguem, né? Nós estamos separados fisicamente de uma certa forma, embora a igreja esteja aí voltando, mas é no nosso coração que esse processo precisa acontecer, né? Precisa ser de verdade lá dentro. E estando lá dentro, essa verdade sendo assim conosco lá dentro, nós vamos praticar, né? E é isso que o Senhor deseja de nós. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por tua palavra. Muito obrigada porque o Senhor nos reconciliou em Cristo. O Senhor nos trouxe para perto, nós que éramos pecadores perdidos. O Senhor nos trouxe porque assim decidiu o Senhor lá na eternidade. Então nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos porque nós temos a graça em nós. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós pertencemos ao Senhor. E nós te louvamos por isso, Senhor.
Mas também te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito esteja nos ensinando, esteja nos conduzindo, porque na realidade nós somos passíveis de errar e nesse erro podemos dar um testemunho muito ruim do Senhor. Por isso, Senhor Deus, nós pedimos que o teu Santo Espírito esteja nos conduzindo a te obedecer, a ter desejo de fazer isso. A tua paz vem para aqueles que te seguem, que seguem ao Senhor, que servem ao Senhor, que fazem parte desse corpo que o Senhor é o cabeça. Então, ó Deus, que o Senhor nos traga esta consciência cada vez mais presente, para que a gente não esteja errando e tornando indigna a tua pessoa, Senhor, diante desse mundo. Porque nós temos essa responsabilidade como embaixadores de Cristo aqui, de termos uma vida e um comportamento que seja compatível, Senhor, contigo, com a tua obra ali na cruz, com o amor que o Senhor destinou às pessoas quando Cristo então morreu ali. Que sejamos responsáveis, Senhor, diante de ti, diante das pessoas, e como um corpo possamos crescer, nos desenvolver e dar um bom testemunho do Senhor. Nos ajuda, Deus, nessa unidade que devemos ter, nos ajude para crescermos, ajude a nossa igreja, Deus, neste sentido, que o Senhor esteja nos capacitando através do teu Santo Espírito. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Deus esteja abençoando cada um. Vamos ao culto. Agora são 10h06. Tá bem? Olha, tem alguém querendo dar... Oh, pequenininho. Oi, pequeno. Que fofo que ele tá. Lindo, Nossa. olha. Tá muito lindo. Oi, Rebeca. Que lindinho que ele tá. Parabéns, viu? Parabéns. Deus permaneça abençoando vocês, esse pequenininho fofo, dando saúde sempre, tá? Um beijo, gente. Tirei um print dessa tela, vou falar que até ele participou do EBD. É isso aí. Tá bom. Gente, até domingo que vem, que Deus esteja abençoando. Vamos nos falando aí, tá? No meio da semana. Tá bom? Amém. Gente, Tchau. Obrigada, viu? Deus abençoe. Amém. Amém. Tchau, tchau. Bom domingo também. Tchau.